se eu te contar que ao ler um clássico, você não está lendo apenas uma história, mas várias ao mesmo tempo? Por trás de cada enredo, existem outras camadas de sentido, ecos de ritos antigos, símbolos escondidos, imagens que a humanidade repete há séculos e que, se você conseguir identificar, vão te permitir acessar a história em outro nível. O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux, é um ótimo exemplo disso. À primeira vista, ele parece só um romance gótico com muito drama. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que essa é uma história construída a partir de tropos e arquétipos que atravessam toda a tradição literária ocidental. Mitos gregos, contos de fadas, o melodrama do século XVIII e até a psicologia moderna. O que Leroux faz é pegar um enredo aparentemente simples e recheá-lo com símbolos que falam direto com o inconsciente do leitor. E é isso que eu quero mostrar neste vídeo, que está escondido nas entrelinhas do livro que inspirou o espetáculo musical com a temporada mais longa da história da Broadway, O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Antes de começarmos a investigar essa história, eu quero explicar o que são tropos literários, porque boa parte do que a gente chama de significado em literatura é construída a partir de tropos. Esse termo pode soar técnico, mas o conceito é bem simples. Tropos são ferramentas narrativas que os autores podem escolher usar. Especificamente, um tropo é uma convenção, uma imagem ou uma situação recorrente que aparece em diferentes histórias ao longo do tempo. É como um molde que os autores reutilizam, reinterpretam e adaptam, e eles servem para orientar os leitores. Você certamente já conhece vários tropos, porque eles não estão presentes apenas na literatura, mas também em filmes, em séries, no cinema. Quer ver? Sabe quando você começa a ler ou assistir uma história de terror e logo no começo aparece um grupo de amigos e você já consegue, pelas falas, as ações e até a caracterização dos personagens, adivinhar quem vai ser o primeiro a morrer e até mesmo quem vai ser aquele que vai sobreviver no final do filme? Então, isso é um tropo. Outro exemplo, quando tem dois personagens que se detestam, mas você consegue perceber que alguma hora eles vão se apaixonar. Esse é o famoso tropo Enemies to Lovers, os amantes que começam como inimigos. E outro tropo que sempre aparece é o triângulo amoroso, isso também é um tropo. E se eu te falar, pensa aí agora em uma história com um triângulo amoroso, eu tenho certeza que você consegue pensar em várias. Se você começar a reparar nisso, vai perceber que todos os livros, as séries e os filmes que você lê ou assiste são repletos dessas fórmulas que você já conhece. E o segredo é que o autor saiba usá-los de forma original e surpreendente. Porque se um tropo for mal utilizado, ele vira um clichê e aí acaba com a graça da história. E por que os autores escolhem usar tropos? Não é por falta de criatividade, mas porque os tropos tocam algo universal na experiência humana. Eles são atalhos simbólicos que condensam temas profundos como amor, medo, redenção, em imagens reconhecíveis. A repetição dos tropos cria uma espécie de vocabulário simbólico da literatura. E por que é importante para nós, os leitores, saber identificar isso? Porque a partir disso, nós deixamos de enxergar apenas o enredo e passamos a reconhecer camadas na história. Ou seja, a gente faz uma leitura mais profunda e mais significativa. E é aí que livros como O Fantasma da Ópera ficam especialmente interessantes. Eu vou contextualizar o livro para caso você ainda não conheça. O Fantasma da Ópera foi publicado em 1910 pelo francês Gaston Leroux, que não era, na verdade, um escritor de livros no começo da carreira. Ele era formado em Direito e atuava como jornalista e correspondente internacional. Ele cobria os crimes e julgamentos em Paris. E esse olhar jornalístico aparece logo de cara aqui. O livro começa assim: O Fantasma da Ópera existiu. Sim, ele existiu em carne e osso. Embora tenha criado para si mesmo a aparência de um verdadeiro fantasma, ou seja, de uma sombra. O narrador diz que pesquisou arquivos da Ópera de Paris, vasculhou documentos, conversou com testemunhas, leu notícias antigas sobre acidentes misteriosos, inclusive o famoso acidente do lustre que cai no teatro, que realmente aconteceu na vida real. Leroux aproveitou esse acidente e misturou fato e ficção o tempo todo, dando a sensação de que ele está narrando um caso real. E essa é a chave do livro. Ele é um inquérito policial
tentando provar a existência de um mito. Leroux também foi profundamente influenciado por autores como Edgar Allan Poe, de quem ele herdou o clima gótico e o fascínio pelo mistério, e Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que influenciou Leroux a escrever romances policiais e com clima investigativo. Então, a união dessas duas influências resultou em uma narrativa que combina suspense, horror e realismo, transformando O Fantasma da Ópera em um clássico atemporal da literatura mundial. Além disso, esse livro é um típico exemplo de melodrama. Melodrama é um tipo de narrativa muito popular no século XIX, marcado por emoções intensas, exageros, situações extremas, coincidências dramáticas e vilões bem marcados, mocinhas ameaçadas e reviravoltas. Esse é o tipo de história que quer fazer você sentir tudo no volume máximo. Medo, compaixão, raiva, pena. Então se prepara se você estiver querendo ler esse livro. Leroux pega essa estrutura melodramática com direito a ameaças, cartas misteriosas e perseguições e encaixa dentro de um cenário muito particular, a Ópera de Paris, a Palais Garnier, que é um espaço real, que é até hoje a casa de ópera mais famosa do mundo. Assim como muita gente, quando visita a Catedral de Notre-Dame, imediatamente se lembra do Corcunda de Notre-Dame de Victor Hugo, quem entra na Ópera de Paris quase automaticamente pensa no fantasma. Inclusive, durante a história, ele diz que o fantasma gostava de ficar em um camarote específico, o camarote de número 5. E se você visitar a Ópera de Paris hoje, lá no camarote número 5 tem uma placa dizendo que esse é o camarote do fantasma. Então, a arquitetura vira parte da mitologia. Essa narrativa também tem outra característica interessante. Ela é fragmentada no tempo. Leroux manipula o tempo. Ele usa relatos de personagens diferentes de épocas diferentes, cartas, depoimentos e documentos. E ele não conta, então, tudo de forma linear. A gente já tem aqui no canal um vídeo onde eu exploro esse tipo de narração que monta um quebra-cabeça temporal e explico como isso aumenta a sensação de mistério. Eu vou deixar nos cards para você assistir depois. E aqui nesse livro, esse recurso reforça essa ideia de investigação. Parece que o próprio livro é uma espécie de um processo de reconstrução de um acontecimento traumático. Agora, antes de entrar nas camadas simbólicas, vamos relembrar rapidamente a história. Christine Daae é uma jovem que perdeu os pais. Só que quando o seu pai, que era um famoso violinista, estava prestes a morrer, ele prometeu a ela que enviaria do paraíso um anjo da música para guiá-la e protegê-la. Aí a Christine cresce e vai trabalhar na Ópera de Paris. Até que um dia ela começa a ouvir uma voz misteriosa durante os seus ensaios. E essa voz começa a dar a ela aulas secretas de canto, escondido atrás das paredes e dos espelhos, das passagens ocultas que existem nesse prédio que é o teatro. Então, ela só ouve a voz, isso é importante. Ela ouve a voz, mas não enxerga quem está falando com ela. E a Christine rapidamente associa essa voz à promessa de seu pai e começa a achar que está realmente sendo guiada pelo anjo da música. E ela desenvolve ali um tipo de relação com essa voz. Graças a esse anjo, a Christine se transforma em uma soprano talentosa e ela começa a chamar a atenção de todos com a sua voz e o seu talento, inclusive de Hal, um amigo de infância que se apaixona por ela. Só que esse anjo é, na verdade, Eric, o fantasma da ópera. Um homem que é inteligente e talentoso, mas tem o rosto deformado. Então ele vive escondido, sozinho e isolado, nos subterrâneos do prédio. E ele controla, a partir das sombras, todo o teatro, fazendo chantagem, ameaçando os diretores, causando acidentes. Ele controla a vida de todos que estão ali. E ele se apaixona obsessivamente por Christine. Ele a proíbe de ter um namorado e quer que ela cante apenas para ele. E o Eric, ele consegue hipnotizar a Christine. Ela sente um tipo de fascínio por essa figura que é, ao mesmo tempo, anjo, fantasma e humano. E aí nós temos o tropo do triângulo amoroso entre Christine, Hal e Eric. Se você quiser ler só como trama, isso já é o suficiente. Mas agora a gente vai mudar de nível e olhar para as imagens que Leroux está usando. Primeiramente, pensando apenas na personagem Christine, nós vemos que ela passa de órfã desconhecida a prima-dona, diva da ópera, e aí nós temos o tropo popular da jornada Cinderela, onde um talento oculto é revelado por uma força mágica, que aqui nesse caso é o anjo da música. Antes de dizer o nome do próximo tropo, eu quero que você veja se você reconhece isso em alguma outra história. A jovem bela, delicada e talentosa
conhece um homem monstruoso ou deformado, que vive isolado, excluído e escondido. A princípio, a jovem se sente confrontada, talvez com medo, né? Fica hesitando, mas após conhecê-lo de verdade, ela sente amor ou compaixão. E esse sentimento quebra uma maldição e gera uma transformação no homem. Reconheceu? Esse é o tropo A Bela e a Fera. Esse é um tropo clássico que você deve reconhecer pelo conto de fadas escrito por Gabrielle de Villeneuve e que tem várias adaptações modernas, inclusive um desenho da Disney. A fera costuma representar algo que é, ao mesmo tempo, assustador e fascinante. Força bruta, sexualidade, agressividade, tudo o que não é domesticado. Já a Bela representa o olhar humano, a sensibilidade, até a feminilidade também e, no geral, a capacidade de empatia. E dá para enxergar claramente esse tropo na relação da Christine com o Eric, inclusive no final, onde a compaixão dela gera uma transformação, que no conto de fadas é capaz de trazer de volta ao ser humano, né, onde antes havia uma fera, um animal, e aqui no caso em O Fantasma da Ópera, gera uma transformação interior no homem. Esse tropo aparece também em mitos, como a versão de Eros e Psique, contada por Apuleio, que eu também acredito que pode ajudar o leitor a decifrar essa relação enigmática entre Christine e Eric. Psique é uma jovem belíssima, tão bela que as pessoas que a conhecem param de adorar a deusa da beleza, Vênus, e passam a adorá-la. E Vênus fica furiosa com a audácia dessa jovem mortal e decide castigá-la por isso. Vênus pede a Cupido, que é seu filho, que é o deus do amor, que faça Psique apaixonar-se por um monstro. Psique é tão bela que nenhum homem ousa pedi-la em casamento. Eles a enxergam mesmo mais como uma deusa do que uma humana. Então os seus pais, desesperados com isso, vão até um oráculo para perguntar o que deve ser feito de sua filha, já que ela não consegue um pretendente. E o oráculo responde que Psique está destinada a se casar com um monstro terrível, que a espera do alto de uma montanha, da qual ela deve se jogar. Então a Psique vai ao mesmo tempo se casar e morrer. Seus pais ficam desesperados com essa notícia, mas eles são obedientes aos deuses. Então eles a vestem de noiva e a levam até o precipício, onde eles a deixam sozinha. Mas, ao invés de ser devorada, Psique é suavemente conduzida pelo deus do vento, Zéfiro, até um palácio maravilhoso, onde a Psique passa a ser servida por vozes invisíveis. À noite, ela recebe a visita de um misterioso marido. Ele é gentil e amoroso, mas impõe a ela uma condição. Psique nunca deve tentar ver o seu rosto. Então a Psique também se relaciona apenas com a voz de um ser que se mantém escondido, oculto, igual acontece com Christine. E esse ser também é visto como um monstro pelas pessoas que não o conhecem, igual acontece com Eric. E depois a Psique acaba descobrindo que o seu marido era o próprio Cupido, que havia se apaixonado por ela, mas não queria que a sua mãe descobrisse. Então ele cria esse palácio para ela. E nessa história nós podemos perceber outra ideia repetida, a donzela que se envolve com a morte. Na arte europeia, especialmente a partir da Idade Média, essa imagem aparece o tempo todo, a figura da morte, feia, esquelética, segurando ou dançando com uma jovem bonita. Essa imagem surge a partir da dança macabra, que era uma imagem muito representada até o final da Idade Média, que ela era a representação de uma caveira, que é a morte, dançando com vários tipos diferentes de pessoas. E é uma alegoria para a ideia da universalidade da morte, né? Então, a caveira estava ali dançando com, por exemplo, desde o Papa até o camponês, o homem e a mulher, o jovem e o velho, porque a morte chega para todos sem julgar ninguém, né? Então é daí que vem essa imagem. Então, mais uma relação entre o mito e a história do Fantasma da Ópera. A Psique se torna noiva da morte. E isso também acontece na história de Christine de certa forma. Quando Eric a leva para sua morada, que é o espaço subterrâneo da ópera, ele mostra a ela o vestido de noiva que preparou para ela. E ele faz um ultimato para Christine. Ou ela se casa com ele, ou todos que estão no teatro vão morrer. E quando Eric faz isso, ele acredita que Christine vai escolher a morte. Então ele acredita que ele vai ter uma noiva que vai se casar com a morte. Porque parece a ele impossível que ela aceitaria se casar com ele, que é um monstro. E é aí que, spoiler, ela escolhe a compaixão,
que gera a transformação em Eric. E algo interessante também para a gente analisar agora, a partir da psicologia moderna, uma análise, uma interpretação que poderia ser feita dessa história, é que, na maioria dos casos, o monstro nunca é só o outro. Ele é um reflexo do que está escondido dentro da própria heroína. E o ato de encarar esse monstro é um momento simbólico em que ela encara a si mesma. Olha só, a Christine é uma moça que vive enlutada. Ela não tem família, ela sente que ninguém a compreende, parece que ela não consegue uma conexão real com as pessoas à sua volta, porque ninguém passou pelo luto que ela passa, ninguém sente a solidão que ela sente, ela não pertence em nenhum lugar. E por isso também que quando ela começa a ouvir a voz do fantasma, ela sente essa conexão, parece que ele é o único a enxergá-la, a compreendê-la, porque ele também é uma pessoa solitária e traumatizada. A Christine é limitada pelo seu trauma emocional. E o Eric, ao se apresentar a ela como esse anjo guia, opera explorando essa lacuna afetiva que ela tem. E a Christine ela precisa literalmente descer ao mundo subterrâneo para encontrar o fantasma. Ou seja, ela precisa encarar o fantasma do seu passado e superá-lo para seguir em frente em sua vida. Essa descida é outro tropo clássico, chamado de catábasis na tradição grega. A descida ao submundo. É o que acontece com Orfeu ao buscar Eurídice, com Ulisses em sua jornada, com Dante ao atravessar o inferno. Em todas essas histórias, descer simboliza o processo de enfrentamento dessas partes obscuras da alma. E no caso de Christine, é o momento em que ela se torna consciente daquilo que antes estava reprimido. O cenário nos romances góticos é como se fosse o personagem principal, porque a história é construída toda a partir do ambiente e da atmosfera que ele traz. Gaston Leroux cria a estrutura da Ópera de Paris com um significado simbólico, e é muito importante que a gente preste atenção para entender exatamente a qual parte psicológica, parte da nossa psique está se referindo cada ambiente da ópera. Então, aqui nesse livro, a casa de ópera funciona como uma imagem da mente humana. Os andares superiores, que são cheios de luz, plateia, glamour, são a parte visível, ou a consciência, aquilo que a gente mostra para o mundo. A parte do meio, digamos assim, os bastidores e os mecanismos de palco são o funcionamento interno, que a gente pode chamar de pré-consciente. E o subsolo, finalmente, com os seus corredores escuros, alagados e labirínticos, é o lugar que todos evitam, mas que sustenta o prédio. É o inconsciente. E é lá onde os fantasmas vivem, onde os traumas, os sentimentos reprimidos estão. Christine, ao ouvir a voz do fantasma, entrar em contato com ele, ela entra em contato com esse submundo psíquico dela mesma. E quando a gente observa isso, a gente entende que a Christine vive o percurso arquetípico da heroína iniciada. Ela é raptada para o mundo subterrâneo, confronta o monstro, atravessa provas simbólicas e volta transformada. Essa estrutura é a mesma que nós encontramos em mitos de iniciação femininos e renascimento espiritual. Eu posso citar aqui o mito da deusa mesopotâmica Ishtar, o mito de Perséfone, que é raptada por Hades, e na própria história de Psique, ela também tem que ir ao submundo para sofrer uma transformação e se tornar digna de desposar Eros. Então, uma chave interpretativa para essa história seria a psicologia junguiana. E se a gente analisar a partir desse ponto de vista, a Christine está passando por um processo chamado integração, que é o processo de amadurecimento psíquico. O rapto representa um momento em que a consciência é sequestrada por forças que ela não domina. Quando a Christine é levada para o subsolo, ela perde o controle, ela está presa ali. Mas é justamente essa perda de controle que inicia essa jornada de autoconhecimento pela qual ela precisa passar para seguir em frente. Nesse processo, o indivíduo deve reconhecer algo que Jung chamaria de sombra, as partes reprimidas. E no caso de Christine, encarar o fantasma é encarar aquilo que ela temia ver. É por isso que Leroux demora tanto para revelar o rosto dele. O rosto desfigurado é a imagem daquilo que a consciência rejeita. É o horror de se ver sem as máscaras, de olhar para as próprias falhas, para os próprios pecados e limites. Só que aí entra o desafio. A sombra não pode ser eliminada. Ela precisa ser reconhecida e aceita. E é exatamente isso que Christine faz no clímax do livro. Quando, em vez de fugir, ela beija o rosto deformado do fantasma e o aceita. Esse gesto tem uma força simbólica enorme.
Ela aceita o que antes era inaceitável. Ela olha para o monstro sem repulsa, com humanidade, né? E isso quebra o feitiço. A fera é transformada. E a partir daí, Eric perde o poder. Ele deixa de ser uma força obscura que controla a vida de Christine e se torna apenas um homem. A máscara do fantasma perde a sua função e ele deixa de existir, porque ele já cumpriu o seu papel. Ele existia para que Christine o enfrentasse. E isso é a integração. O que era sombra se transforma em consciência. Lembra que eu disse que Christine era uma pessoa que vivia também em crise? Que era traumatizada, não se sentia pertencente. Não é apenas o Eric que passa por uma transformação na história. A Christine também. E a gente tem que fazer uma leitura bem atenta para entender isso. Ao integrar a sombra, ela se torna uma pessoa inteira. Então o Eric não é apenas um monstro exterior. Ele é a personificação de um mecanismo de negação e transferência de luto. Para amadurecer, a Christine tinha que confrontar e rejeitar esse substituto na vida dela, né? Substituto mesmo de superar o falecimento de seus pais. Então, quando a Christine passa por essa jornada, ela está já no processo final de luto, onde ela tem que desmascarar a promessa infantil, que era o anjo, para alcançar a verdadeira maturidade psíquica. Só que essa integração tem um preço. Depois de tudo isso, a Christine não volta simplesmente à sua vida interior, como se nada tivesse acontecido. Ela vai agora viver em outro lugar, em uma vida mais discreta, longe do palco. E isso também faz sentido se a gente pensar que, ao aceitar esse lado mais selvagem, mais profundo, ela não consegue mais ocupar o mesmo lugar na sociedade de antes. Ela se transformou em uma nova pessoa, né? Ela não volta a ser só a estrela da ópera dentro daquele sistema. Essa experiência foi transformadora em sua identidade. E aí a gente consegue entender melhor o que o fantasma representa também. Ele é uma mistura entre Eros, que é o rei do amor e do desejo, e Thanatos, rei da morte e do submundo. O personagem Eric faz parte de uma grande família de personagens monstruosos da literatura, que incluem desde o Corcunda de Notre Dame, que é o Quasimodo, o monstro de Frankenstein e até Heathcliff do Morro dos Ventos Uivantes. Todos eles são figuras que concentram ao mesmo tempo sensibilidade e deformidade, ou inteligência e agressividade, o desejo de amar e a incapacidade de conviver socialmente. Eles não seguem todos exatamente o mesmo caráter, né? O Eric ativamente escolhe se vingar e agir mesmo como um monstro, mas existem semelhanças suficientes para a gente dizer que eles surgem do mesmo molde. Eles são o bode expiatório da sociedade em alguma forma. São os personagens que recebem o peso de tudo o que a sociedade quer rejeitar e, ao mesmo tempo, geram empatia ou compaixão no leitor, porque a gente consegue entendê-los como seres humanos e não como monstros. No caso do fantasma, Lohu deixa muito claro o contraste entre o mundo de cima e o mundo de baixo, né? Em cima, na plateia, nos camarotes, tem lá a elite se divertindo, vivendo de forma glamurosa, vestindo joias, fumando charutos, né? Comentando a vida alheia. E embaixo, perdido, nos corredores, vive um homem que domina a arquitetura, a acústica, a música, a tecnologia, mas que é expulso da convivência por causa de sua aparência. E isso fala muito com a nossa sensibilidade moderna, que discute o tempo todo temas como exclusão, bullying, diversidade e preconceito. Quando a gente lê O Fantasma da Ópera dessa forma, percebe que não é apenas um romance gótico ou uma história de amor trágica. É uma narrativa sobre o processo de superação de um trauma. Essa história mostra claramente que aquilo que parece monstruoso, quando é encarado e aceito, deixa de nos dominar. E é essa profundidade psicológica e esse diálogo com os mitos que fazem O Fantasma da Ópera continuar ressoando mais de um século depois de ser escrito. E esse é o tipo de leitura que só se torna possível quando a gente entende a literatura como uma linguagem simbólica, quando a gente reconhece os tropos, as referências e as imagens recorrentes. Por isso que a gente diz que ler literatura clássica é uma forma de treinar o olhar, porque ela nos ensina a reconhecer esses símbolos, que nos ajudam a entender melhor tanto a arte quanto a realidade à nossa volta. Eu espero que você tenha gostado de descobrir o que está escondido nas entrelinhas dessa história. E me conta nos comentários se você gostaria de ver esse tipo de leitura simbólica aplicada a outros clássicos. Boa leitura e até o próximo vídeo!